Voltei. O senhor já vai começar? É, vamos lá? Vamos? Alô? Vamos lá, então? Bora. Bom, olha só, eu compartilhei o PDF da avaliação, você está vendo? Sim, eu estou. Então, a aula de hoje, eu vou dar o retorno disso, vou falar da correção também. Bom, vamos lá. Essa aula está sendo gravada e vai ter uma atividade que é resolver a avaliação e me entregar daqui 2 semanas, a partir das explicações que eu vou dar. Tá certo? É para a gente ter aí a resolução de todas as questões. Então, esse é um trabalho já. Tá certo? Se eu puder repetir só o finalzinho, que ficou um pouco. Tá, eu vou falar mais perto, que eu estou usando o celular, estou sem microfone e sem câmera. Então, a câmera não precisa, mas estou sem microfone, mas estou usando o celular junto, né? Então, eu estou como um usuário também dentro da aula, além de administrar, para poder ter o microfone aqui do nosso microfone. A explicação que eu vou dar agora, eu vou comentar. Então, não vou escrever nada, vou comentar. Depois, vocês vão formar grupos de até 3 alunos e daqui 2 semanas vamos entregar essa atividade, que é a resolução da prova. Ter todas as questões corretas. Tá? Às vezes pode ser uma semana de prazos só. Vamos ver como eu vou lembrar da quantidade aqui. A de vocês teve a escolha teve uma. É mais tarde, de vocês dá uma semana. É que o pessoal é algoritmo. Então vamos lá. Vou começar. Eu tenho uma atividade que vocês até 3 pessoas vão poder formar equipes e entregar a resolução dessa avaliação. Tá? Bom, vamos lá. Pode me interromper a qualquer momento, tá certo? Ok. Tá com um delay aqui. Considere como verdadeira a seguinte sentença. Sara a negação dessa, por definição, será dada por. Aí pede para escolher uma, né? Então, a negação. O que nós vimos da negação? A negação, quando tem, por exemplo, num caso, aí nós temos duas proposições. Uma afirmando que Sara vai ao cinema e ao mesmo tempo, né, ao cinema. Ou então nós temos duas proposições e tem um ou aí juntando isso. Então, qual que eu tenho que fazer? Desculpa, fazendo a negação. Então, Sara não vai ao cinema, negativa da primeira proposição, e não vai ao clube. Então o ou aí vira um E. Tá certo? A dúvida dessa questão explorou bastante isso. É um conceito que você pode perguntar se de repente está com alguma dúvida. Ok, Zé, deu pra entender. Zé, tá claro isso daí. Desculpa, não escutei? Tá claro? Ah, ok. Então é bem tranquilo, né? Sim. Vou para a segunda. A segunda questão, ela tem um circuito, né? E no circuito eu tenho as variáveis ali
E depois eu tenho uns conectores, né, que fazem conjunção, negação e conjunção aqui de novo e uma disjunção. Então, o que era? Era você informar, né, o resultado da expressão lógica que é resultante na saída, que é em Y. Então, você vai seguindo, então, esse A aqui, quando passar para esse lado, ó, eu tenho A, ele vai vir em negado. Tá? Então, e em paralelo aqui está vindo um sinal de B, que você junta aqui na conjunção com o A que está vindo ali. Ok? Bom, um instantinho. Deixa eu fechar o negócio aqui. Então, essa disjunção, desculpa, essa conjunção, ela vai fazer o quê? O que vai chegar até aqui? Vai chegar a negação de A e B normal, sem ser negado. Aqui só chega a negação de A. B não está sendo negado, porque o símbolo de negação, o conector de negação só está com A. Então, aqui nessa parte, a gente tem negação de A vezes B, que é a conjunção, ou A e B, né? Negação de A vezes B. Ou tem outra palavra, outra forma também de falar, que é A barrado, a gente coloca a barrinha em cima do A, quer dizer que o A está sendo negado. Então, pode ser A barrado que multiplica B. E é a mesma coisa. Aqui embaixo, o que nós temos aqui? Nós temos o A, que está vindo aqui, e em paralelo ligando a C, fazendo a conjunção também. Então, aqui está A que multiplica C, ou A e C. E essas duas, ou seja, negação de A que multiplica B, está tendo uma disjunção. Então, aqui vai ter um ou. Então, é a negação de A que multiplica B, ou A que multiplica C. Então, essa é a expressão resultante em Y. Y é igual a isso. Tudo bem? Professor, Oi? na segunda conjunção, o A não é barrado? Não, o A não é barrado, olha só. O A para ser barrado, olha só, quando você pega essa ligação e você puxa para cá, o A para ser barrado só é barrado aqui, ó. Tá vendo? Uhum. O A muda a partir desse momento. Aqui não mudou. O sinal que você pegou dele é um sinal que vem sem a mudança daqui para frente. Entendi. É uma questão física aí, né? Essa porta aí que vai fazer isso acontecer. Desculpa, esse conector. Então, como isso aqui aparece antes, se essa ligação tivesse depois, aí sim, seria o abarrado aí. Tá? É bem questão física, né? A alteração só acontece quando eu tenho uma barreira física. Então, essa barreira física daqui para frente é negação, essa barreira física daqui para frente é conjunção com o que está sendo ligado. Então, esse sinal que vem aqui vem com sinal normal antes da negação. E ao final eles juntam aqui, né? Ok? Ok, entendi. Então, essa aula vai estar o vídeo depois. Vou estar mandando o link tudo certinho. Então, a ideia pode depois pegar a aula. Eu não vou escrever aqui, eu vou comentar a solução. Então, a ideia qual é? A ideia é ter a solução, a resolução de cada questão, para a gente fazer aí uma revisão aí para ter o maior conhecimento possível. Tá? Quando eu elaborei essa prova, eu tentei pegar as partes mais importantes aí do que a gente viu até o momento. Tá? Então, embora a gente tenha um desenho aqui de circuito, em sala de aula, ou até nas lives, eu comentei a álgebra de Boole. Eu falei, aliás, presencialmente já tinha falado também. A álgebra de Boole é uma matemática booleana que você consegue pegar uma expressão lógica
e aplicar algumas equivalências e tornar aquela expressão menor. Uma expressão menor que você utiliza depois para desenhar um circuito, ela, teoricamente, vai ser mais rápida, tá? Porque num circuito, quanto menor a distância da comunicação entre os conectores, as portas, eu tenho algo mais rápido para ser analisado. Então, o que a gente tem aqui é um circuito, né, que justamente representa uma expressão lógica. Uma das aplicações aí que a gente vê da álgebra de Boole presente aí praticamente em tudo. Tudo bem essa questão? Tudo bem, tudo bem. Então, vou passar para a próxima, tá? Essa questão do Senai, adaptada, tá? Então, peguei do Senai, só para a gente formalizar aí, né? No passado a gente aprendeu sobre isso. Oi? No passado a gente aprendeu, o semestre passado, sobre equação de Boole, essas coisas. Ah, legal, ótimo. E, além disso, havia também necessidade de fazer a tabela da verdade, né? E dar o resultado de Y. O que é a tabela da verdade aqui? A tabela da verdade vai ser o quê? Primeiro, A, B e C. 3 variáveis. 3 variáveis, a gente tem quantas linhas? Temos 8 linhas. Por quê? É a base 2, binária, elevada ao número de variáveis, que são 3, A, B e C. Isso é 8. Então, a gente tem uma tabela da verdade com 8 linhas. O que vem depois? Vem justamente o que ocorre com as variáveis. Então, por exemplo, você vai ter um A barrado, você vai ter um B, depois vai ter um A barrado, vai ter um AB, depois você vai ter um BC, e ao final você resolve a questão toda, que é A barrado B e... Desculpa, A barrado B ou BC. Isso é Y. Então, você vai criar todas essas colunas e vai depois colocar os resultados para, no final, ter todas as possibilidades relativas a Y. Ok? Então, essa questão envolve duas coisas, né? Perdão, a 3, né? A 3 é com base na segunda. Tudo bem a questão 3? Tudo bom. Aqui, várias vezes a gente viu, mas na primeira aula a gente construiu junto uma tabela da verdade. Eu até fiz uma brincadeira, falei, olha, e se for 32 linhas, você consegue resolver isso em 1 minuto? E depois nós deduzimos, né, a tabela, como preencher a tabela, tudo. Então, foi visto várias vezes. Bom, questão 4, né, era para fazer o diagrama de Venn, relativa à equivalência dessa propriedade aqui. Essa propriedade é uma propriedade distributiva, né? Ou seja, a A com intersecção da união de B com C é igual ao quê? É igual a intersecção de A com B com a união de A com C. Ou seja, você distribui, né? Ele fez uma distribuição, ele fez a intersecção de A com B com a união da intersecção de A com C. Então, essa igualdade é válida pela propriedade distributiva que a gente conhece aí da matemática. Bom, então você resolvendo um lado, o certo era resolver os dois lados. Quem resolveu só um lado, eu também considerei. Tá? Como é que resolvia isto? Você poderia colocar conjuntos e usar cores, poderia colocar conjunto e colocar valores, tá? Eu vou compartilhar aqui o Word só para você ver a solução. Tá certo? Tá certo. Um instantinho. E o Oi, pode falar. menos A ali, essa parte que eu cheguei a ver isso daí uma vez que o senhor tinha feito, sabe? Esse vídeo Joy lá Desculpa,
Não entendi a pergunta. Esse menos A aqui, ó. Menos A? Onde tem menos A aqui? No começo, primeiro. É o menos, né? Menos A. Não, é um tracinho isso. É menos A? Não, é um tracinho. Pensei que fosse. Não, é um tracinho só. É um tracinho e depois começa. E em nenhum momento a gente teve menos A, né? Não existe notação de conjunto com esse menos A aqui. É um tracinho, não é menos A, não. Pensei que fosse. Tipo, com uma menos outra, sabe? Um Não. conjunto menos E ó, outro. se é uma igualdade, mesmo que você. Olha só, é igualdade. Então jamais poderia ser igualdade, porque não tem nenhum sinal menos aqui, né? Faz sentido? Entendeu? Então não tem como eu chegar, ó. Se você pensar que sinal menos, aqui, se você analisar a igualdade, e a gente está falando de equivalência, né? Não tem como isso aqui se tornar negativo, tá? Então, é um tracinho que começa. Entendi, professor. Tá? Vou mostrar a resposta aqui. Vou compartilhar só um instantinho. Tá vendo a janelinha do Word aí? Estou? Então, olha aqui, ó. Então, diagrama de Venn são representações gráficas, né? Que a gente trabalha com conjunto e as operações sobre o conjunto. Então, o certo era fazer dos dois lados, mas não tem problema. Quem fez de um lado só, mas representou correto, eu aceitei. Então, olha só. B união C. Aqui, ó. Tudo vermelho, tá vendo? Ó? Ok? Então, Ok. estou unindo. Tá. Aí eu tenho isso com intersecção de A. Bom, onde que A intercepta isto, né? Intercepta justamente aqui, ó. Então, essa parte cinza mais escura é o resultado de A intersecção B união C. Ok? Bom, e do outro lado, a mesma coisa, só que eu fiz representando conforme a expressão que eu tenho aqui, né? A expressão tá lá, A união B, tá aqui, azulzinho. A intersecção C, tá aqui, verde. A união disso dá esses dois aqui, ó. Eu representei laranja, tá? Então, aqui no final eu coloquei aqui essa outra parte do lado tá em verde, eu repeti isso daqui. Então, a igualdade aqui está comprovada. Então, quem só fez um lado, não tem problema. Teve gente que colocou número. Sendo os números, colocou o conjunto, colocou os números. Estando a solução depois gráfica correta, de acordo com o conjunto definido, eu também considerei. Alguma dúvida? Entendi. Acho que tem que fazer os três unidos, né? Oi? Tinha que fazer os três círculos unidos, né? Isso. Aqui só um lado já bastava. Se você fizesse só um lado, não, a resposta completa é tudo isso, porque é uma igualdade. Mas quem fez só um lado, que representou o diagrama e demonstrou o resultado dessa expressão de forma correta, eu considerei. Pode passar para frente? Pode, pode. Então, vamos lá. A questão 5, né? Opa, deixa eu ver se eu estou nessa mesmo, deixa eu ver. Não, essa 4 é 5 agora, tá bem. A 5 tá aqui, ó. Você, é uma questão, você pode fazer por lógica, dá para chegar à resposta por lógica, mas o diagrama facilita a vida, né? Então, deixa eu só reduzir aqui. Então, vamos lá. Lá, pelo diagrama, né? Você tem lá. Eu quero saber o total.
Então, 7 gostam de aprender... Bom, primeiro, o que é o conjunto, né? O conjunto são as linguagens. Java, Python e C Sharp. Aí você vai pelas informações que estão te dando, né? Então, ó, 7 gostariam de aprender Java, Python e C. Então, aqui há uma intersecção. Então, poderia pegar qualquer uma desses encontros aqui. Tá? Então, aqui está aqui, ó. Esse 7 aqui diz respeito a quem quer aprender Java, Python e C Sharp. Então, você vai começando a fazer esses casamentos. Tá? Vamos lá. Vamos por aqui. Olha lá. 12 gostariam de aprender Java e C Sharp. Então, Java e C Sharp. Tá aqui. Então, se eu tenho aqui, ó, desse 7, parte do que gosta de Java está nesse 7. Então, o que falta para 12? 5. Aqui está o encontro de Java com C Sharp. Ok? Então, o diagrama você vai montando e você vai deduzindo depois por meio de lógica. Aí você vai repetindo esse raciocínio. Ok? Ah, ficou bem claro agora. Tá vendo? Ó? Olha lá. 7 gostam de Java, Python e C Sharp. Então, o encontro dos 3 conjuntos, das 6 linguagens, está aqui. Essa parte aqui é o que cruza o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, quem está aqui, está em todos. Tá? Então, isso aqui mostra quem quer aprender todos. E eu vou pegando cada uma delas e vou fazer essa jogada. Depois nós temos lá, né? Tinha me bugado 12 gostam de aprender Java e C Sharp. Tá? Então, aqui você sabe que tem 7. 7 para 5, 12. Aí você vai aplicando isso. E ao final, o que você faz? Você pega, que aqui, montando isso, você vai ter discriminado, né? Tá? Então, qual que é o total de pessoas, né? Você vai ter 9, que só gosta das 9 aqui, mais 2, mais 7, mais 5, mais 12, mais 3, mais 10. Ou seja, eu estou discriminando aqui cada um do que eu identifiquei. Ok? Então, uma questão lógica com a questão do diagrama. Vai identificando e deduzindo e vai eliminando e vai compondo isso. Aí, ao final, você consegue chegar aqui. Certo? certo. Bom, questão 6. Aqui, deixa eu ver aqui. Usando lógica, resolva a questão a seguir, dada a sequência numérica. Aqui está 7, 1 e 8. 15, 2 e 3. E 13, desculpa. 25 e depois qual é o próximo, tá? O que aconteceu aqui, ó? 7 menos 1, aliás, 7 mais 1 dá 8. 15 mais 2, 7 mais 1 dá 8. A 15 menos 2 dá 13. Aqui você poderia pensar, aqui poderia ser um que tira, outro que acrescenta. Como acabou que eu vi que muita gente confundiu, quem somou 25, quem somou 15, eu aceitei, entendeu? Porque quando eu fiz aqui era para ser, na realidade, tudo subtraído. Como ficou uma subtração e uma multiplicação, que também é um padrão, tá? Mas como eu achei que isso podia prejudicar, o que eu fiz? Não. Quem fez 25, quem fez 15 estava correto, porque podia se equivocar na leitura rápida. Tudo bem? Tudo. O senhor tá dividindo a tela que parte? Porque eu tô vendo aqui os círculos ainda. Não tô vendo as 6. Perdão. É que aqui eu esqueci. Eu tenho que voltar a compartilhar. Eu saí do... Deixa eu voltar aqui.
Eu voltei no outro pensando que estava compartilhado já. Perdão, meu erro aqui. Vou Nada. compartilhar, preciso compartilhar o PDF da avaliação. Perdão, é aqui na dinâmica aqui. Então, questão 6. Ó, essa sequência aqui, ó, 7 mais 1, 8. 15 menos 2, 13. A gente poderia pensar num padrão que seria o quê? A cada 3 números, eu tenho uma subtração, depois uma soma. Então, como isso eu cheguei a podia confundir a cabeça de vocês, quem colocou 25 ou quem colocou 15, eu aceitei, porque 20 mais 5, 25, ou 20 menos 5, 15. Tá certo? Então, se eu não me engano, acho que eu considerei de todo mundo ali, não lembro mais de cabeça. Tá? Mas como eu vi que poderia dar confusão, quem enxergou um padrão que ia tirar ou retirar, não tinha problema, desde que trabalhasse com 25 de alguma forma, ou somando ou subtraindo. Tá? Mas o jeito certo seria como? Se você pensar no padrão aqui, ó, são 3 sequências. Então, só baseando nessa sequência. Então, ó, 7 mais 1, 8. Ok? Ok. 15 menos 2, 13. Então, se aqui eu somei, o certo seria 20 mais 5, 25. A próxima sequência seria uma subtração. Mas quem resolveu como 25 ou 15, não tem problema, porque eu achei que podia confundir, tá? Porque aqui, a cada 3 números, acontece uma soma ou subtração. Se o anterior for uma subtração, o outro seria uma soma. Então, aqui seria uma soma. Entendi. Mas quem subtraiu, eu considerei também, porque pelo menos identificou um dos padrões também. Pode passar para a próxima? Pode. Tá, vamos lá. Esse eu vou comentar o algoritmo, tá? As questões, nem todas elas, com exceção daquelas que eram múltipla escolha, tiveram correção assim do tipo o errado, certo ou errado. Algumas questões, se elas passavam, por exemplo, se tinham coerência de metade da questão, elas recebiam 50% ou mais, dependendo da abrangência, tá? Então, teve gente que colocou o algoritmo completo, fez certo, teve gente que não, tá? Então, vamos lá. Então, funcionou dessa forma questões que não eram de múltipla escolha. Vamos lá. Uma empresa produz os produtos A e B. Tá? Então, o que eu quero aqui? E tem uma matéria-prima C. Imagina que você tem uma prancha lá de madeira, por exemplo, e que você tem um produto A e B, que são produtos retangulares, e que você tem que aproveitar essa matéria-prima o máximo possível. Eu estou informando que A e B, tanto como a matéria-prima C, ela tem uma altura e um comprimento, ou seja, são formatos retangulares. Então, o que você tem que fazer? E eu estou avisando que você tem que dar prioridade para a produção de A e, sobrando matéria-prima, produzir B. A questão principal aqui é reaproveitar ao máximo a matéria-prima, né? Para eu não ter desperdício. Então, o algoritmo seria algo do tipo, né? Você iria falar, entre, por exemplo, com as dimensões da matéria-prima. Aí você poderia ler o comprimento da matéria-prima C e a altura da matéria-prima C, ok? Aí você faz uma multiplicação, você tem a área disponível para você produzir. Aí você faz a mesma pergunta para o produto A, que tem prioridade em ser produzido primeiro. Você pergunta qual é a altura do produto A e qual é o comprimento. Aí você faz o quê? Você multiplica e você tem a área do produto A. Então, você tem a área da matéria-prima, você tem a área do produto A. Você pega a área da matéria-prima C, divide pela área da matéria-prima A. Aí você vai ter quantas peças do produto A você consegue produzir com a matéria-prima C.
Aí, para você saber quanto sobra, né, você poderia até pensar no resto da divisão. Você pode aplicar o operador de resto de divisão que já tem a sobra. Tá? Ou você pode pegar, se você não fez o resto da divisão, você pode pegar, por exemplo, a área original, tirar da área que você calculou para produzir o A, aí você tem a sobra, e essa sobra você divide pela área de B, aí você tem quantas peças são possíveis você fazer com a sobra. Então, você tem que, resumindo, você tem que ler a altura e comprimento da matéria-prima, do produto A e do produto B. Depois, você faz o quê? Você divide a área da matéria-prima pela área do produto A, aí você tem quantas peças de A é possível produzir. Aí você pode ter uma variável e usar o operador de resto de divisão para você pegar o resto da divisão da matéria da área da matéria-prima C pela a área do produto A. O resto da divisão é o material que sobra. Aí você pega essa sobra, divide pela área de B. Aí você tem quantas peças de B são possíveis a partir da sobra. Você poderia até colocar algumas condições também, porque pode ser que a matéria-prima C seja toda utilizada para produzir A. Tá? Mas quem, de repente, não colocou isso, mas fez o cálculo das áreas e fez a divisão e chegou a demonstrar quanto se podia produzir de cada uma, eu dei a questão total. Aí tiveram vários caminhos, alguns fizeram de algumas outras formas, esqueceram de pedir a área direto. Aí eu fui considerando até onde tinha coerência. Talvez não ganhou total, mas ganhou, sei lá, 80%, 90%, 70% da questão. Tá? Não lembro mais de cabeça que isso tudo foi na hora, mas eu tenho na tabelinha aqui cada questão, cada aluno com os pontos. Tá? Bom, tudo bem? Tudo. Só tenho uma dúvida, professor. Pode falar. Como o senhor queria a resposta? Oi? A resposta o senhor queria como? E É um algoritmo. Olha lá, escreva um algoritmo. Então, a saída do algoritmo seria em metros quadrados? Metros quadrados. Mas até aí eu não estava. Isso não. Metros quadrados, está multiplicando uma por outra. Mas não tinha problema a questão da unidade aí, não. Tá? Na realidade, quantas peças? Deixa eu ver, quer ver? É calcular quantas peças, né? Então, o que eu estou querendo é a quantidade de peças. Tá? Você poderia até mandar mensagem em relação à área, né? Mas a resposta que a questão solicita é quantidade de peças. Então, com a matéria-prima C, é possível produzir tantos produtos A e tantos produtos B. Então, é quantidade. Entendi. Mas tinha que botar o tamanho do A também? Porque olha só, você tem uma prancha, né? A prancha ela é em metros quadrados, mas a quantidade de peças não é em metros quadrados. A quantidade de peças é unidade, sem medida, né? É a unidade do produto. Então, a resposta você ia colocar assim, é possível produzir com a matéria-prima C dada, sei lá, 10 produtos A e com as sobras 5 produtos B, por exemplo. Ou se quisesse florear mais a resposta, poderia colocar a área da matéria-prima C, a área da matéria-prima A e B. Aí, nesse caso, você na área poderia colocar, como não coloquei unidade, né, você poderia colocar metros quadrados, centímetros quadrados, aí não haveria problema. Tá? Isso não era relevante aqui. Ah, entendi. Mas não ia ter proteção, né? Tipo, se a pessoa botasse um A maior que o C. Não. Quando eu fui corrigir, eu não levei isso em consideração. Teve gente que fez. Mas isso eu não tirei ponto de quem não fez, entendeu? Mas é um critério, se você pensar, você tem que ver que você, de repente, não tem a quantidade suficiente para produzir B, dependendo da quantidade A.
como o trabalho agora, vocês vão ter uma semana, então vocês podem pensar nisso, porque na prova, embora fosse um dia, eram 15 questões, então eu não fiquei muito nessa questão, né? Mas como agora tem uma semana, agora o ideal é resolver de forma mais completa possível a resolução da prova. Tá? Inclusive, faça no Visual Alg, se você tiver, se não tiver, algoritmo, faça o algoritmo segundo o padrão que a gente estudou, faz um teste mesmo para ver se está coerente, porque na hora que eu vou ver o trabalho, eu vou querer uma coerência. Então, na prova, tudo bem. Opa, não colocou, fez o cerne da questão, legal. Mas como é um trabalho agora que tem uma semana, eu quero que vocês pensem nessa questão da possibilidade de produzir ou não em função da área, se tem área disponível. Tá? Na prova teve gente que colocou essa análise, nem sempre completa, mas agora dá para pensar nisso com mais calma, porque uma semana dá para caprichar na questão. Ok? Ok, então pedir o valor de A e o valor de B. Não, a desculpa, o quantidade valor de C. você pede, você vai ter que falar assim, ó, entre com o comprimento da matéria-prima, C. Entre com a altura da matéria-prima, C. Aí você pede, entre com o comprimento do produto A. Entre com a altura do produto A. Aí você faz o quê? Você calcula a área de cada uma. O B, né, descobre, né? Entendi. Entendi, professor. O B você pode pedir depois, que se você for pensar em proteção, você só pode pedir o B se você tem sobra suficiente, né? Então, você calcula a área de C, calcula a área de A. Aí, se a área de C é maior do que a área de A, então você tem matéria-prima disponível para produzir A. Pelo menos uma peça. Aí você faz o quê? Aí você calcula essa divisão e guarda a resposta, que a resposta te dá a quantidade de A. Aí você calcula o resto da divisão usando o operador porcentagem. Você tem quanto sobrou dessa divisão. Aí você pergunta se essa divisão, que também é uma área, se ela é maior ou igual a B, então você consegue produzir pelo menos uma peça de B. Aí você divide o resto dessa divisão de C por A por B, você tem quantas peças de B podem ser produzidas. Aí depois, no final, você informa. Podem ser produzidas tantas peças de A e tantas peças de B. Praticamente já falei o algoritmo aí. Tá bom, professor, obrigado. Ok? Mas, como eu disse, teve gente que não fez 100%, mas se tinha coerência, pelo menos 50%, eu fui analisando o quanto podia dar para essa questão. Tá certo? Sim. Vamos lá. Agora vamos para a 8ª. Um trabalhador... Então, vou resumir, né? Aqui eu tenho um trabalhador, ele trabalha 30 dias por mês, 8 horas por dia, e ele pode, de repente, faltar ou ainda fazer hora extra. As horas extras, elas são 50% a mais que a hora normal, e aqui não era para pedir quanto ele ganha por hora, porque se ele trabalha 30 dias por mês e 8 horas por dia normalmente, sem faltar e sem fazer hora extra, então ele trabalha 240 horas por mês, que é a multiplicação de 30 vezes 8. Você pega o salário dele, divide por 240 horas, você vai ter quanto ele ganha por hora normal, tá? Aí você faz o quê? Você pede a quantidade de faltas, eu coloquei aqui que as faltas e as horas extras são dadas em horas, aí você multiplica as horas das faltas pelo quanto ele ganha por hora e guarda isso numa variável. Aí você faz o mesmo em relação às horas extras, tá? Só que aí você multiplica pela hora, pelo quanto ele ganha por hora, e multiplica por 1,5, porque vale 50%. Então, multiplicar as horas extras pelo valor da quanto ele ganha por hora e vezes 1,5 vai te dar os 50% a mais que ele ganha. Aí depois do final, o salário dele qual é? O salário dele é o salário a receber. É o salário que ele ganha menos as horas que ele faltou vezes o salário por hora, mais as horas extras vezes o quanto ele ganha por hora, vezes 1,5.
ok? Ok, é trabalhoso, mas ok. Tá. Mas é entrando no processamento e saída, né? E para vocês agora, talvez seja um algoritmo até um pouco grande, né? Mas com o tempo, você vai ver que você vai ter algoritmos de 500, 600, 800, 1.000, 3.000, 5.000 linhas. Você vai ver como, com habilidade, você vai conseguir enxergar esse código e fazer as mudanças e tudo mais, e aplicar mais coisas, tá? Então, mas é normal porque está aprendendo, de repente olhar, opa, parece muita coisa, mas você vai treinando, vai vendo que os códigos vão aumentando, né? Ok? Mas entrada, processamento e saída aqui, é o clássico do algoritmo. Bom, a questão 9, eu dei uma sequência aqui, lembrando, né? Qual que é a intenção da prova também? Como era com consulta, a intenção é que o aluno olhasse o material de apoio, olhasse o vídeo, e lá você ia perceber que no material de apoio eu falei a respeito da sequência de Fibonacci, né? Uma sequência aí que tem relação com o número de ouro também. Então, esses números aqui é uma das partes da sequência de Fibonacci. Tá? Então, teve gente que pesquisou, colocou o Fibonacci lá. Então, aí conforme o quanto se aproximava da resposta, eu fui mensurando isso. Então, é a sequência de Fibonacci. Essa sequência é baseada em quê, né? Você tem lá, se você somar, por exemplo, 233 mais 337, você tem o 610. Ó, 3 mais 7, 10, vai 1. 3 mais 7, 10 de novo, mais 1, 11. 3 e 2, 5 e 1, 6. Então, você soma esses dois, você tem esse. Aí, se pegar e somar 377 mais 610, você tem o próximo. Então, aqui era você, como eu queria os 20 próximos, até coloquei o 100, no dia da avaliação eu falei que não precisava pensar em 100, poderia pensar só em 20. Então, você ia colocar uma variável começando em 200 e... perdão. Poderia colocar uma variável começando em 1597, outra variável começando em 2584, fazer um laço e fazendo a troca dessas variáveis, atualizando e somando sempre a soma que você tinha de dois números com o anterior te dava um novo número. Então, você tem que fazer um algoritmo nesse sentido. Tá? Ou teve gente que já pegou a sequência de Fibonacci pronta e adaptou. Tá? Então, como eu disse aqui, eu vou comentar a questão, vou falar da solução, mas não vou dar a resposta, porque só tem uma semana para resolver isso. Então, a dica aqui é qual é? Pode pegar o algoritmo do Fibonacci e você vai ver que ele faz o quê? Ele faz jogadinha com variável, né? Cria um contador e você guarda sempre assim que você conseguiu uma soma, que, por exemplo, a soma de 233 mais 377 te dá o próximo valor. Só que você precisa do anterior para ter o próximo novamente. Então, você vai ter que criar umas variáveis anterior e próximo, e fazer essas jogadinhas aí com as variáveis dentro de um laço de repetição de 1 até 20. Ok? Ok, o senhor explicou bem essa daí. O senhor tem uma curiosidade. Pode falar. O senhor disse para somar, mas parece que também dá para multiplicar também pelo valor lá. Um ponto alguma coisa. Multiplicar? Não me lembro. Não, multiplicar aqui não vai dar, sabe por quê? A jogada qual é? Olha aqui, ó. Vamos enxergar o padrão aqui, ó. 233, 377. Então vamos lá, ó. Se você somar 233 mais 377, você tem 610. Ok? Se você somar agora 610 com 377, você tem o 987. E somar 987 com 610, você tem 1597. Multiplicar, você não vai conseguir aqui, não. Porque Acho que você dá vai sim. acumular... Oi? Acho que dá sim. Espero. Será que dá? Dentro dessa sequência, começando aqui,
Se você começar a sequência, por exemplo, do início, porque é nem do começo, porque ele é depois é 2, 3, 5, 7. Que aqui o que o senhor tinha mostrado no PDF, que deixa eu ler aqui rapidinho. Conforme os números vão ficando mais altos, a razão se torna cada vez mais próxima de 1,6180. Acho que se multiplicar por esse número, você consegue descobrir o outro. Mas a razão é em relação ao número de ouro. É que a razão deles vai para o número de ouro. Entendeu? Então, essa razão, essa divisão é em relação ao número de ouro. Mas na sequência Fibonacci, não. Não, mas se multiplicar, eu acho que dá sim, professor. Se multiplicar, tipo, 610 por 1, negócio, vai dar o próximo número. Não, tudo bem. Sim. Desculpa, pela razão dá. Que aí você vai entrar numa progressão geométrica. Aí dá. Então, a pergunta era qual que seria A melhor. multiplicação era entre eles, entendeu? Porque o raciocínio que eu estou fazendo é no que você tem aqui para poder identificar o padrão. Tá? Mas também dá que aí você tenha o valor que te joga pro outro, né? Então, também dá. A minha pergunta era, pro algoritmo, qual que seria menos, tipo, que gastaria menos, tipo... Processamento? multiplicar ou ficar somando entre eles, assim, mas ficar... Multiplicação e divisão pro computador, pro processador, sempre é desgastante. É óbvio que um programinha pequenininho, isso não vai fazer efeito nenhum. Mas se você pensar hoje, um banco de dados, sei lá, tem 1 milhão de registros, no qual você vai fazer uma conta que tem multiplicação. Se você puder trocar essa multiplicação por alguma soma ou subtração, etc., o processador ele vai fazer isso mais rápido, porque os trabalhos mais pesados para o processador envolvem tudo que envolve multiplicação e divisão. Vou dar um exemplo para você. A gente viu lá a questão do algoritmo dos pontos intermediários de uma reta, que a forma inicial que você pode fazer é usando uma matemática que vai utilizar divisão para a questão do coeficiente angular e linear. Então, esse tipo de algoritmo para o processador vai ser mais pesado comparado, por exemplo, ao algoritmo de Breshan, que é justamente uma pessoa que fez a mesma coisa, ou seja, ele conseguiu percorrer a reta, mas sem utilizar nem multiplicação nem divisão, apenas soma e subtração. Então, essa simples troca, ela tem uma eficácia em termos de desempenho muito grande. É óbvio que num programinha pequeno, isso, de repente, você não consegue ver, mas se as informações que estão ali começam a ter um número significativo, aí você tem a possibilidade de repensar o algoritmo para poder ganhar em desempenho. Tá? Quando vocês forem estudar computabilidade ou análise computacional, vocês vão ver algumas situações, por exemplo, em que alguns algoritmos funcionam como? Vou te dar um exemplo de ordenação. Se eu me engano, ordenação, o Quicksort. O Quicksort, por exemplo, até 3.000 números, você pode desenvolvê-lo, por exemplo, de forma linear, que ele vai ser rápido. E eu posso pensar nesse algoritmo em paralelo. Para 3.000 informações, ele vai ser mais lento. Mas a partir de 3.000, eu tenho um desempenho diferente. Tá? Então, em termos de computabilidade, duas coisas, né, iniciais que a gente está discutindo aqui. A questão de se eu posso trocar a expressão que vai estar ali por uma soma ou subtração e aquilo vai chegar ao mesmo resultado, faça, porque o desempenho vai ser mais rápido. Tá? E pensando em relação a processamento paralelo, que também é algo muito comum hoje, né, nas linguagens, alguns algoritmos, eles dependem do tamanho da amostra. O Quicksort, por exemplo, com 3.000 números, ele tem o mesmo desempenho, tem um desempenho melhor que um processamento paralelo para o mesmo algoritmo. Então,
Processamento paralelo para o Quicksort, desculpa, Quicksort só vale para mais de 3.000 números. Tá? Então, são essas situações aí de desempenho que a gente pode estar pensando. Ok? Ok, interessante. Eu dei a aula de processamento paralelo e sistemas distribuídos. Então, foi bem legal que a gente estudou essa questão de quando um algoritmo compensa ser paralelo ou não. E um dos exemplos clássicos era a questão do quicksort. Então, nem sempre a gente tem uma verdade, não se tem uma verdade absoluta somente em computação, né? Então, você tem que analisar contexto, quantidade, uma série de coisas para você ver a questão de desempenho. Bom, posso ir para a questão 10 agora? Pode sim. Então, a questão 10... essa questão, se não me engano, eu dei ela para todo mundo, porque a questão 11 não. A questão 11 ela está mais cima, a questão 10 acabou todo mundo tendo essa questão, se eu não me engano. A questão 10, ela faz o quê? Primeiro, uma interpretação, né, da questão de conjunto. Eu associei aí conjunto com linguagens. Tá? Na verdade, tem uma definição aqui de uma linguagem em autômatos, mas que é um conjunto. E uma linguagem, na realidade, você tem uma expressão que define que ele pertence ou não àquele conjunto. Nesse caso aqui, eu estou dizendo, ó, W pertence a um conjunto formado pelas combinações de 0 e 1. E dessas combinações, tal que são todas? Não. Dessas todas, só me interessam as combinações que possuem pelo menos 2 símbolos zeros consecutivos. Aí eu exemplifiquei, ó. 00, 11 é aceito, porque tem 2 zeros consecutivos. 11001 é aceito, porque os 2 zeros consecutivos estão aqui. E aí, eu vou dando outros exemplos. E eu pedi para você elaborar um algoritmo para informar se a entrada que o usuário iria fornecer, se ela pertence ou não a esse conjunto. E eu coloquei o quê? Eu coloquei que o usuário ia informar isso símbolo por símbolo. Tá? Então, aí, para responder isso, você teria que usar a last petição, pedir um símbolo caractere, e o caractere barra era a condição de saída. Então, você ia falar, ó, entre com símbolo. Se esse símbolo fosse barra, você termina a solicitação de entrada. E enquanto ele entrar com informação, você teria que contar a quantidade de zeros. Tá? E detalhe, contar de maneira que você identificasse que 2 zeros ocorreram logo em seguida. Então, como é que funciona? Você solicita um caractere, lê o caractere. Se caractere é igual a 0, então você coloca contador igual a contador mais 1. Lembrando que contador antes do laço começa com 0. E aí você faz o quê? Você já pode pedir o outro símbolo. Você pede, né? Se você verifica lá, se contador é igual a 1, você já pede a outra leitura em seguida. Porque se o símbolo for 0, você faz contador mais 1, tá? Caso contrário, você lê somente, mas não incrementa. E você faz a seguinte pergunta depois, né? Se contador é igual a 2, é porque 2 zeros consecutivos foram ditados pelo usuário, então pertence ao conjunto. Então, resumindo, entre com símbolo, leia, perdão, desculpa, contador igual a 0, faça, entre com símbolo, leia o símbolo. Se símbolo é igual a 0, então contador é igual a contador mais 1. E ainda dentro desse bloco, como um 0 já apareceu, você manda mensagem de novo. Entre com o símbolo. Leia o símbolo. Aí você repete a pergunta. Isso dentro dessa condição. Se o símbolo for igual a 0, contador é igual a contador mais 1. Se contador
é igual a 2, aí você escreve que pertence ao conjunto, tá? E independente se o contador não é 2, você pode continuar pedindo os outros números até que o número, desculpa, os outros símbolos, até que o símbolo seja essa barra invertida, quando você finaliza. Tá? Como a condição de verificação de pertence está dentro da condição que está dentro do laço, não precisa pedir isso fora. Lembrando, isso é uma forma que eu estou colocando, e eu estou colocando isso verbal porque o trabalho é para vocês depois, a partir desse vídeo, dessa discussão, escrever a solução. E que ela seja testada, se tiver computador, etc., pode ser testado no visual. E se não puder ser testado, não tem problema, mas pelo menos escreva o código correto, faça um teste de mesa, porque dá para saber se o algoritmo está funcionando fazendo um teste de mesa, que é seguir, né, cada linha do que você escreveu, anotando numa tabela as variáveis, as condições e o que vai acontecendo com a variável conforme as condições e atualizações. E as mensagens para o usuário também, né? Se aquilo, ao final, você fazendo o teste com essa sequência que eu dei, as respostas foram que você esperou, beleza, está correto. Senão, alguma coisa não está coerente. Ok? Ok. Só, Bom, então, senhor, na essa 10, questão... Oi? então, Pode falar, Pedro. não sei se eu posso ficar perguntando isso, né? Senão o senhor vai explicar muito. Mas então, na 10 do senhor, o senhor é Tem tipo problema. ignorar Nossa, ó, não tem problema, pergunte à vontade, eu estou aqui para isso. Porque eu entendi como resolver, mas o senhor fez de um jeito diferente do que eu fiz, sabe? Então, no jeito do senhor, o senhor é ignorar o 1. Meio que ignorar 1. Eu ignorei porque o que me interessa é o 0, né? E eu não coloquei aqui o seguinte, né? Se eu pedisse para você aqui, ó, faça o gerenciamento de aceitar apenas símbolos 0 e 1, mas eu não coloquei nada disso, entendeu? Então isso não é pertinente também, porque não está solicitado. E numa avaliação, embora a gente colocou o dia todo, a coisa toda, eu não pensei nesse... Para mim não era interessante esse detalhe, tá? Aliás, o detalhe maior aqui era a questão do pertence, não pertence, da análise do algoritmo e tudo mais. Tá? Então, eu ignorei por conta disso, porque o que interessa é a quantidade de 0. Mas, como eu disse, tem várias formas de fazer, né? Eu entendi a explicação, mas só do jeito que o senhor fez que eu achei um pouco diferente, sabe? Que, tipo assim, parece que dá um problema. Se começar com 0, ele vai contar 1. Se a pessoa apertar 1, ele não vai fazer nada, né? Não vai fazer nada, porque, na realidade, ó, possua pelo menos 2 símbolos zeros consecutivos. Então, se você entrar com 0, 0, também é aceito. Mas se entrar com 0 e depois entrar com 1, quando entrar 1 não vai fazer nada, né? Não vai ser incrementado. Não vai fazer nada. O contador não vai contar, né? Você pode fazer toda vez que encontrar 1, você voltar a ser 0. Aliás, nem pode. Não, pode sim. Se encontrar 1, você pode. Entendi. Agora eu entendi, agora. Eu estou no cerne da questão. Esses daí são detalhezinhos, tá? Mas quem fez um cerne da questão, pô, eu olhava, pô, isso aqui resolve, entendeu? Entendi. Posso usar 1, por exemplo, para zerar de novo o contador. Isso é pertinente. Pode prosseguir. Tá. Vamos lá. Então, essa questão, eu acabei dando para todo mundo, essa questão aqui. Tá? A outra, era mais simples. Tá? Então, pela simplicidade da outra, essa eu não cancelei, não. Embora o contexto seja o mesmo. Mas olha só que interessante. Essa, eu só quero saber. Ela tem que começar com 0 e terminar com 1. Não interessa o que vem depois. Então, essa você fazia o quê? Você entra... Aliás, você já pode pedir, por exemplo, entre com um símbolo. Leia o símbolo. Se o símbolo é igual a 0, você coloca contador igual a contador mais 1, certo? Para você dizer que você contou 0. Tudo bem? Tudo bem. Bom, aí acontece. Aí você entra no laço. Isso eu fiz antes do laço.
Aí eu faço um laço, dentro do laço eu peço de novo o símbolo. Entro com o símbolo. Se o símbolo, e aí eu vou fazer esse laço, eu já faço, ó. Você vai pedir até que você encontre um barra, ok? Ok. Você vai ter que guardar o penúltimo símbolo que você entrou. Tudo com uma variável de caractere, né? Isso, uma variável de caractere. Então você no laço você vai estar pedindo, correto? Então o que você faz? Você pergunta lá dentro do laço. Se símbolo é igual a 1, o que você faz? Contador é igual a contador mais 1. Tudo bem? Então, se você antes do laço perguntou se era 0 e contou mais 1, então já descobriu antes do laço que o 0 ele entrou. Porque se ele entrar com 1, você já nem entra com laço. Porque eu só vou pedir mais coisas se ele colocou 0 de início. Então você. Tem que proteger, né? Vou abrir fazer isso no bloco de notas para você, tá bom? Só um instantinho. Tá bom. Para resolver esse programa no C, eu vou ter que usar o caractere também, né? Tipo variável, tipo caractere. Sim. O que eu quero aqui é algoritmo. Não teria como resolver com int e com caractere? Não tem como usar os dois? Ah, não, dá para usar como int também. Como é 1 e 0, não tem problema. Só na parte do barra seria problema, né? Tá? Pode ser inteiro. Deixa eu A só parte, a compartilhar parte, aqui. a Vou parte que mostrar chegaria isso. no barra, acho que tem problema. Ah, sim, o barra tem problema, é. Mas podia colocar um 2, né? Se eu fosse usar int, eu ia falar 2 sai em vez de barra. Não tem problema. Bom, deixa eu só compartilhar aqui. Tá conseguindo ver meu bloco de notas? Coloquei H aqui, ó. Dois, Conseguiu então. ver? Tá vendo? Pad, né? Notepad. Isso, conseguiu? Vamos lá. Ó. Aham. Leia. Ah, eu vou colocar aqui simplificado, para você depois fazer bonitinho, tá? Leia símbolo. Ok? Ó, Sim. se símbolo igual... Eu vou colocar aqui numérico, tá? Se for igual a 0, então, o que eu tenho? Meu contador é igual a contador mais 1. Lembrando que o meu contador recebe 0, aqui é recebe, perdão. Tudo bem? Ok? Professor, Certo? essas instruções são antes do laço de repetição ou dentro dele? Não, antes do laço, Entendi. tá? Então, vamos lá. Aí eu coloco o seguinte. Aqui eu posso até colocar Posso colocar um senão aqui. E colocar aqui, ó. Escreva. Não. Pertence. E aqui, um fim C. Por quê? Se não começar com 0, já não me interessa, correto ou não? Esse é o Correto. primeiro ciclo, não é? Tem que começar com 0 e terminar com 1, correto? Uhum. Tá. Então, aqui, ó, aqui eu tô dentro do C. Então, daqui para frente, implica que a primeira indica que pode ser válida, porque começou com 0. Eu tenho que saber se o resto é válido, correto? Ok? Aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Repita até símbolo igual. Vou colocar 2 aqui, ok?
Ou pode ser assim, ó. Se você for trabalhar sem ser com número, tem que ser duplo. Vou dizer que nem igualzinho da prova, tá? Tá bom. Então, bom, aqui eu faço o quê? Leia símbolo. Ok? Aí o seguinte. Se contador igual a 1, aliás, perdão. Se símbolo igual a 1, então contador é igual a contador mais 1. Ok? Ok. Certo? Certo. Aí eu faço o seguinte aqui, ó. Eu coloco um fim C aqui. Agora tem um detalhe. Aqui para baixo é quando a pessoa parou de informar o símbolo, certo? Então, se meu contador for igual a 2, então, se ele entrou com 0 logo de cara, contou 1. Se contou 1 e ele entrou depois com 1, ele foi contando, correto? Correto. Então, se foi apenas 1 e depois a barra, foi 1 mais 1, 2. Então, se contador igual a 2, então escreva pertence. Senão, Professor, foi. mas se a pessoa digitar um de novo, não vai incrementar de novo? Não, aí eu vou explicar para você. Lembra o seguinte, olha só. Eu vou deixar o usuário colocar a sequência completa. Porque se ele coloca 0, 1, 1, 0, entendeu? Porque eu vou contar, peraí, eu vou colocar uma condição ali ainda, que ele vai fazer a saída aqui. Só um instantinho. Eu entendi o que você perguntou, a gente vai fazer isso daqui a pouquinho. Vamos só arrumar aqui, ó. Escreva não pertence. Ok? E aqui o fim C. Agora vamos ver uns detalhes aqui. Fim C. O que pode acontecer aqui, ó? Vamos lá. Ele entrou com 0, tá? Aí ele contou o número 1, correto? Só que é o seguinte, essa contagem aqui, ó, só vai ser válida, ó, se símbolo, deixa eu só uma coisa aqui, se símbolo for igual a 1, tá? Contador mais 1. Ok. Se símbolo for igual a 1 e contador igual a 1. Então, se o símbolo for 1 e o contador for igual a 1, é porque eu entrei com 0, certo? Aí ele vai passar Certo. a C2. Então, ele não cai mais aqui, correto? Desculpa, pode repetir? Então, eu estou lendo o símbolo. Se o símbolo for 1 e o contador for 1, é sinal que entrei com 0 e incrementei o próximo 1. Achei 1 aqui.
Tá? Mas Agora professor, pode ter mais símbolo, certo? Professor. Ok? professor, Oi, esse incremento tá dentro do C, não tá? tá dentro do C. Ó, tá Então, dentro, repita. Tem um C. Aí vai entendi. acontecer o seguinte, ó. Ele vai contar o segundo, certo? Entendi Ok? agora. Tá, Aí já agora tem acontece. um ali em cima, né? Antes do repita. O que eu posso fazer agora aqui é o seguinte, ó. Como eu tenho que saber se esse é o último? Ok? Eu tenho que saber se esse é o último. Ok. Só um detalhezinho aqui. Vou mudar uma coisinha aqui, vai ficar mais fácil aqui. Só um instantinho. Vou mudar o raciocínio, tá bom? Vou mudar, só um instantinho. Tá bom. Esquece daqui, ó. Vou deixar isso mais simples. Eu tinha pensado nisso, acabei explicando de outra forma. Só um instantinho aqui, quer ver? Ó, vou resumir. Tem uma coisa muito mais fácil para fazer aqui, ó. Eu tô lendo o símbolo, não tô? Não, Tá. ó, a gente não precisa disso, não. Vai ser mais fácil ainda. Mais simples. Não vou precisar nem do contador. Eu tinha entendido agora do contador, que começava com. Você tinha Não, botado vamos tirar o contador. Vai ficar mais simples ainda. Eu tinha pensado nessa solução e acabei fazendo outra aqui hoje. Ó, analisando aqui, algoritmo é assim, você vai fazendo, opa, isso aqui dá para simplificar. Tá? Foi o que aconteceu aqui. Vamos lá, vou recapitular aqui, ó. Aquilo que a gente viu não é desperdício, foi um caminho. Mas vamos ver um caminho mais fácil aqui, ó. Fica mais fácil para entender ainda, quer ver? Ó, acompanha comigo. Lê o símbolo, certo? Vou só certo. deslocar mais aqui, que a indentação não está correta aqui. Vou só identar. Bom, lá, se o símbolo for zero, então eu vou ler o resto. Se o símbolo não for zero, ele entrou com 1, por exemplo. Se entrou com 1, não pertence. Tudo bem? Ok essa Tudo bem. análise? Bom, Tudo do bem. contrário, se ele entrou com 0, então compensa analisar o restante, porque pode pertencer, porque tem que começar com 0. Então, esse C garante que começa com 0. Bom, aqui eu faço o quê? Repita. Aí eu vou ficar lendo o símbolo, certo? Certo. Então, leio o símbolo. Então, coisinha, leio o símbolo. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Só falta guardar uma coisinha aqui. Que a barra é o último. Eu li o símbolo, eu tenho que fazer um jeito de guardar o anterior aqui. Li o símbolo. Legal, aqui, ó. Se símbolo é diferente de barra, então, olha só. Então, o último é igual a... Recebe, né, professor? Obrigado. Então, o último é igual a símbolo. Correto? Correto. Aqui Então eu ele tenho pode C. guardar o zero também, né? É isso. Então, ele vai guardar aqui o último símbolo. Aí a nossa pergunta aqui fica qual? Se o último é igual a 1. Então, ó, entrei com o símbolo, é 0. Então, eu faço esse bloco. Então, começou com 0. Esse repita vai fazer com que eu peça até que a pessoa digite a barra invertida. Tá? Esse leia, lê o símbolo que ele forneceu. Se esse símbolo é diferente de barra invertida, é sinal que é um símbolo que eu tenho que guardar. Então, aqui esse último vai estar guardando
o último símbolo que eu forneci. Por que que é o último? Porque se eu ler barra, então, se aqui for barra, ele não vai guardar o último. Então, esse último aqui sempre tem o último símbolo antes de ser a barra. Então, aqui eu garanto a leitura do símbolo anterior à barra. Aí basta fazer o quê? Se isso daqui não for verdade, é sinal que ele colocou a barra. Se ele colocou a barra, isso daqui se torna falso. Se torna falso, ele sai aqui. Aí a única pergunta é, se o último símbolo que foi informado foi 1, então pertence. Do contrário, não. Ok? Ok, entendi. Então, como nesse caso aqui são os extremos que me interessam, então essa é uma maneira, em vez de ficar fazendo o contador. O contador também dá para fazer, mas ele começa mais trabalho. E aqui você vai ter que ter um mecanismo de saber qual é o último símbolo que você digitou, com exceção da barra. Então, como é que eu faço isso? Leio o símbolo. Se o símbolo é diferente de barra, eu guardo ele nessa variável. Porque se ele for barra, não vai guardar. Vai guardar quem? Vai guardar o último. Ok? Você pode até colocar aqui, ó. Você pode inicializar, né? Eu achei boa essa resposta. Essa resposta usa uma variável só, né? Então, o último aqui recebe... Tem que inicializar isso, tá certo? O último recebe... Eu achei interessante, professor, que você faz o C dentro do laço. Tipo, para mostrar a resposta. Então, isso depende do problema, entendeu? Então, esse problema pede isso, o caminho que eu fui fazendo. Então, você pode ter um C dentro do outro, pode ter um laço dentro do outro, um para dentro do outro. Por exemplo, quer ver? O algoritmo de ordenação mais simples que tem, mas é o mais pesado em termos de processamento, é o Bubble Sort. O Bubble Sort, você tem um vetor, você guarda as informações, e aí você tem dois laços, um que percorre todos os elementos e outro que percorre os elementos a partir da posição mais um da qual você está, porque no Bubble Sort você compara, você pega o primeiro elemento e compara, ele é maior do que os outros 10, por exemplo, os outros 9 que estão na frente, aí ele é maior, então você troca. Então você faz a comparação, só que você tem que fazer de novo isso, sempre avançando mais uma posição. Então, eu percorro vou trocando, vou trocando. Então, é o mais pesado, mas é o clássico do algoritmo quando a gente começa a explicar. Depois tem outros mais rápidos, né? Mas essa solução, por exemplo, é um laço dentro do outro. Então, conforme o problema, você vai ter a questão de um laço dentro do outro, a questão de uma instrução C dentro da outra. Então, tudo é válido de acordo com o raciocínio que você faz. Então, o que você pode primeiro pensar é numa solução, pensando no cerne, ou seja, no núcleo do problema, sem ficar muito pensando na questão do detalhe do algoritmo, porque o algoritmo ele tem os detalhes da leitura. Então, você pode, não, lê isso, se for isso, faz isso. Aí depois você vai pensando quais são as instruções que você tem que fazer isso. Vou repetir a leitura desse símbolo até que ele digite uma barra invertida. Então, você pode pensar primeiro em termos de raciocínio de frases mesmo, com o qual a gente está acostumado a pensar, e depois pegar essas frases e ver qual é a forma de você reduzir essa frase dentro do algoritmo, porque o algoritmo ele é, aqui no caso, um português, mas é um português reduzido, né? Você não tem a liberdade que nem na linguagem natural. Então, a sacada, né, é justamente você aprender a pegar uma linguagem natural, simplificar a forma do que você imagina em termos de linguagem natural sob a forma de algoritmo. Até o momento que você já começa a pensar em algoritmo, ou se você está com muita programação na cabeça, às vezes o que é? Fiquei 1 ano programando em Java. Tem coisa que já começa a pensar em Java já. É que nem quando você vai aprender uma linguagem. Lá fora, se você ficar muito tempo, você começa a sonhar, eu sou do Brasil, fui lá aprender inglês, fiquei 2 anos, 3 anos. Você começa a sonhar em inglês. E aquilo já está intrínseco, né, em você. Então, programação é a mesma coisa. Tudo bem? Tudo bem. Mas tem mais de uma forma de fazer isso, tá? Quem está aprendendo sempre pensa na solução mais simples, depois imagina como pode melhorar.
Agora a questão 12. Você vai dividir a tela? Perdão. Estou esquecendo aqui, obrigado. Vamos lá. De nada. Eu sou muito dinâmico, eu tenho que ter uma variável para guardar a última coisa que eu estava fazendo, senão não lembro. Vamos lá. Partindo de novo. Está visualizando? Estou. Então, a questão 12, né? Tabela da verdade, né? Quando que ela é falsa, né? Bom, vamos lá. Só um instantinho. Então, só é falsa quando IP e Q são falsos, a resposta. Tautologia, a gente nem viu o que é isso, e não faz parte, tá? Bom, o que vai acontecer aqui? Vai ter que usar a tabela da verdade. Na tabela da verdade, você vai chegar a uma equivalência. Nessa equivalência da tabela da verdade, não vou mostrar aqui, porque eu quero que você pegue a tabela da verdade. Isso aqui tem relação com aquele joguinho que tem no AVA. Quando eu fui mostrar aquele joguinho, eu peguei a tabela da verdade, usando equivalência, e mostrei a tabela. Tá? Então, o que você vai fazer aqui? Você vai pegar essa expressão e vai verificar a tabela da verdade relativa a essa expressão. E aí você vai chegar à conclusão que só é falsa quando P e Q são falsos. Tá? Se eu Entendi. negar isso, né? Se eu negar P, o que é negar P, né? Negar P vai ser não P, aí depois vai ficar um E, e vai ficar um não Q. Tá? Então, o que vai acontecer aí? Então, Q só pode ser verdadeiro, aliás, só é falso, é o resultado dela, quando P e Q são falsos. Tá? Porque vai ter um E aí. Então, tendo um E, e analisando a tabela, vai chegar a essa conclusão. Tá? Então, aqui vou deixar para você ver a tabela. Não vou pegar a tabela, senão vou te dar a resposta. Então, Não, tá tem que certo. pegar, ver a questão da equivalência, e você tem aqui uma implicação junto com uma negação. Então, tem que pegar a tabelinha. Que se eu colocar a tabela aqui, eu vou dar a resposta. Aí tem olha lá, justificar a resposta, usa a tabela da verdade. Escrever a tabela da verdade justifica a escolha da resposta. Então, vai lá na equivalência, dá uma olhadinha. Então, no trabalho, eu quero a tabelinha escrita bonitinha aqui. Então, o trabalho vai ter que ser perfeito, porque vocês têm uma semana para fazer. E é em cima do vídeo também. Tá certo? Tá, entendi. Bom, 13. Essa daqui, ela ficou bem aberta. Tá? Aliás, qualquer resposta aqui dentro da equivalência, da conjunção de junção, era válida. Tá? Então, aqui, eu não lembro se alguém errou, só se alguém não fez. Tá? Porque aqui, ó, dou duas proposições, né? Eu colocando as leis de Morgan, as regras de equivalência, quais regras podemos escrever a partir das proposições dadas? Qualquer regra que tenha sentido, né? Então, você pode colocar, por exemplo, né? Então, veículo ultrapassar 50 km. Então, você coloca lá, P implica que, considerando que está numa margem em que tenha regras a respeito disso. Tá? Então, isso aqui, qualquer uma conjunção ou dentro das regras de equivalência, ou mesmo uma negação, tá? Também é válido. Então, aqui bastaria olhar as regras e criar uma regra similar, que tivesse coerência. Então, aqui eu só queria que você montasse uma regra, uma expressão lógica a partir disso. Então, é muito difícil errar essa
essa questão aqui. Ok? Ok? Eu coloquei conforme necessário aqui, porque de repente você cria uma regra que ela não tem sentido no mundo real, né? Então tinha que fazer sentido aqui no mundo real. Por isso que eu coloquei necessário. Bom, 14. Elabora um algoritmo que permite obter o maior e menor número de uma sequência de 10 números. Teve gente que fez um for de 1 até 10 e depois colocou maior é igual ao i, né? Na realidade, aqui, esse é um algoritmo clássico, não tem relação com que de 1 até 10 eu sei que o último é 10, né? O maior é 10. Aqui o usuário tinha que pedir entrada para o usuário, porque a sequência de números aqui é qualquer, né? Não está fixa aqui. Se eu falasse a sequência de número fosse uma sequência de 1 até 10, daria até redundante, uma sequência qualquer aqui. Bom, como é que você resolve isso, né? Você vai criar duas variáveis chamadas maior e menor. Vai ter uma variável número também. Você pode fazer o seguinte, você pode pedir para a pessoa, entre com o número. Aí você lê o número. Como esse é o primeiro, você faz o quê? Você faz maior é igual ao número e menor é igual ao número. Por quê? É o primeiro número que você entrou. Então, inicialmente, ele é o maior, ele é o menor. Correto? Tudo bem, raciocínio? Correto. Aí depois você entra num laço. Aí você pode fazer o laço, por exemplo, de 2 até 10, porque você já leu 1 antes do laço. Correto? Se são 10 números, então antes do laço já tem uma leitura. Aí dentro do laço você faz o quê? Você fala, informe número, leia número. Aí depois vem a comparação. Se esse número que ele está informando agora é maior do que a variável maior, desculpa, lembrando que esse maior guarda o primeiro número que você entrou, você faz a troca. Você diz que o maior é o número que você acabou de entrar. Então, o maior recebe número. Tá? Aí depois você faz o quê? Você faz a comparação com o menor. Se o número que você está entrando agora for menor do que o número que é a variável menor, então o menor é o número que você está entrando agora. Então, essas duas condições, logo após a leitura do número dentro do laço, já vai fazer a troca necessária até que você preencha os 10 números. Ao final, você escreve o maior e o menor. Tá claro isso ou não? Ficou? Tá claro, sim. Foi? Tá claro? Então, é isso que eu desejo lá. Então, Seria se tiver o interessante, visual, você faz... Oi, pode falar? seria interessante se tivesse um C no começo, né, da repetição. Tipo, se for o começo, já bota os valores dentro da maior e da menor. Se Por tivesse um primeiro, C, se tivesse um C dentro da repetição. Quando começasse a repetição, você já bota o valor dentro das duas, o mesmo valor. assim, ó, você vai ter, só resumindo, você entra solicita o número, lê o número e faz a variável maior e menor ser igual a esse número. Aí vem o laço, aí o que você está falando entra. Só que tem que pedir o próximo número, né? Porque o primeiro número que você pediu antes do laço é o primeiro. Os outros você tem que pedir também. Então você tem que novamente colocar dentro do laço escreva entre com o número, leia número e em seguida fazer a comparação, porque a segunda vez que você fizer a leitura do número já diz respeito ao segundo número. Aí sim a comparação que vem a seguir, que é se o número que você entrou agora, que é o segundo, no nosso caso, é maior, sinal maior, que a variável maior, então você faz a troca. Você diz que maior é o número que você entrou. Aí faz a mesma pergunta em relação ao menor. Então, existe a condição tem que ser dentro do laço, lembrando que a leitura do primeiro número ela está antes do laço, porque dentro do laço eu tenho as leituras do segundo número até o 10º, porque a primeira já foi feita antes do laço. Entendi, professor. O senhor aconselha fazer isso então? Botar. O senhor aconselha fazer isso então? Botar o C pra fora, tipo assim? Nesse caso. Porque Não, normalmente. você tem que ficar dentro, as condições ficam dentro do laço, porque o laço é a partir do segundo número, não tem como a condição ficar fora.
Entendi. Porque cada vez, olha só, porque o maior número pode estar em qualquer posição. O menor número pode estar em qualquer posição. Então, se você colocar para fora, ele só vai comparar com o último número que você entrou. Mas não tem garantia nenhuma que o último número é o maior. Eu posso entrar com o último número, por exemplo, o número 5, mas no meio do caminho entrei com 10. Então, a condição que é a pergunta se é maior ou menor é a condição dentro do laço. Entendi, professor, mas não seria isso que eu tô dizendo. Quer que eu faça um bloco de notas? Não precisa não. Tava dizendo sobre, tipo, já adicionar o primeiro valor, sabe? Porque elas vão estar a variável menor e a variável maior vai estar sem valor dentro. Certo, né? Não, sem valor não, porque ela está fora do laço. O valor Não, do maior e menor é o valor da primeira leitura que você fez. Ah, você faz assim, antes do laço. Leia número, aí você faz o quê? Maior recebe número, menor recebe número. Porque como você vai começar, a única certeza que você tem é que o maior e o menor é o número que você acabou de entrar. A troca vai existir conforme os outros números vão aparecendo, que é o que acontece no laço. Entendi, professor. Entendi. É que eu tenho mania de botar essa pergunta dentro do laço, sabe? Então, toma cuidado para você, de repente, não padronizar comportamento seu de programação. Você tem que estar atento ao que a solução pede. Não é porque tal programa que eu fiz, eu coloquei isso dentro do laço sempre. Não, depende. Tá? Você vai perceber que algumas situações, por exemplo, é comum você ter uma leitura antes do laço e interna ao laço. Antes do laço é a primeira leitura. Dentro do laço são as restantes. Por quê? Tem situações em que eu vou ler se alguma coisa acontecer. Tá? Dá uma olhadinha, eu coloquei um exemplo na aula de leitura do teclado. Eu discuti, por exemplo, em relação aos laços, quando a pergunta é no começo, quando a pergunta é no final. A pergunta de laço, por exemplo, repita ou faça enquanto, que são condições analisadas no final, o que acontece? Para que o laço seja executado, você tem que garantir o repita ou faça enquanto, você tem certeza que o laço pelo menos é executado uma vez, porque a pergunta é feita ao final. A pergunta que diz se continua o laço ou não. Quando a pergunta, por exemplo, de um enquanto é logo no início, o laço só ocorre se a pergunta for verdadeira. Então, você tem que fazer uma pergunta antes do laço. Por isso que a pergunta vem antes do laço. E se dentro você vai ter que verificar isso novamente, essa pergunta vai se repetir dentro do laço. Então, é comum situações de laço onde a pergunta, o enquanto, tem a condição logo no início, ter um escreve e leia no início para verificar se ele entra no laço. Uma vez que ele entrou no laço, tem que saber se ele permanece. Para saber se ele permanece, realizar uma outra leitura novamente. Que foi o que foi feito aí. Eu li o primeiro número, como eu sei a quantidade de vezes que eu vou executar, então eu vou usar um repita ou um para. Sabe quantas vezes eu vou executar? Então, uso o para. Ok? O para já incrementa e tudo mais. Não sabe, usa o repita ou usa o enquanto, ou faça enquanto. Então tem que saber distinguir essa questão da entrada no laço ou não, que implica em leitura antes e leitura interna ao laço. Ok? Ok, eu entendi. Professor, o senhor sabe se tem algum site, algum lugar que a gente pode ver, tipo, o código de outras pessoas, assim? Que eu acho que é uma dificuldade, sabe? Tipo, de ver como que outras pessoas pensam, assim, pra gente aprender também. Porque aprender sozinho, sabe? Não faz só do nosso jeito. Então, ó, O senhor conhece? o GitHub onde tem muito código, mas eu acho que tem código, de repente, avançado para quem tá aprendendo, tá? Livros de algoritmo,
tá, de introdução ao algoritmo ajudam bastante. Tá? Então, eu aconselho você ter o quê? Eu posso até depois pesquisar, eu vou dar uma pesquisadinha amanhã, mas o que eu vou indicar para você? O VisualAlg é interessante porque ele permite executar o algoritmo, certo? Então, você consegue verificar a exatidão do que está fazendo e ver as variáveis e tudo mais. Eu vou depois ver uns livros ou mesmo sites de algoritmos, eu te indico. Amanhã eu estou te enviando, tá? Bom. Mas qual que é a dica? É pegar o algoritmo, os algoritmos clássicos, maior, menor, salário, cálculo diário, cálculo de perímetro, que são coisas que são simples, mas para quem está começando, tem que entender o que é entrada, o que é processamento, o que é saída, o que é laço, repetição. Faço um programinha para imprimir os 100 primeiros números pares, os 100 primeiros números ímpares. Tá? Então, às vezes são coisas bem simples, não há problema, porque eles estão focando a questão do laço, a questão do processamento, da saída. Então, eu vou estar verificando isso para você, eu te mando. Mas pega esse score depois, pratica no VisualAlg e teste de mesa. Teste de mesa é excelente também. Tá? O senhor podia fazer um vídeo sobre teste de mesa, explicando cada detalhe? Sim. Seria bom, né? Faço. Quer ver? Bom, hoje é quinta, é que falta eu finalizar algumas coisas de correção, de gente que de repente mandou alguma coisa para eu arrumar, então amanhã também é complicado. Vou fazer o seguinte, até terça-feira eu estou postando isso, ou antes, tudo bem? Tudo bem, vai ajudar muito. Até, se eu puder fazer antes, eu faço, tá? Que agora eu estou numa correria aqui, apesar da em casa, estou falando a verdade, a gente trabalha mais ainda, tá? Não tem problema, adaptando, né? Então, o negócio tá aprendendo e tá se adaptando, porque depois de tudo isso pode escrever. Vai ser muito, já está sendo, né? Então, é uma lição de vida aqui, tanto profissional quanto interno para a gente mesmo, né? Várias adaptações. Bom, vamos lá, mas vou fazer assim. O último é o seguinte, né? O último é aquele desafio que eu coloquei, tá? Então, tem várias formas, você pode fazer direto, porque tem um algoritmo que verifica se o ponto pertence direto intercepta a reta, tá? Então, aqui é aquele negócio, né? Você vai pegar e igualar, você vai ter vai ter equação da reta, y igual a x mais b. Você tem, você vai pedir para o usuário o x1, y1, x2, y2 e o xp, yp, que é o ponto que você quer saber se intercepta. Tendo como base a equação y igual a x mais b, você pega esse y, esse x, considera, por exemplo, y1. Você isola, você vai conseguir chegar a obter a, por exemplo. Você pode obter o a ou o b, que são os coeficientes linear e angular. Identificou isso, o que você faz depois? Tendo 3 variáveis conhecidas, você vai ter o x1, por exemplo, o y1, o a e o b. Você encontrando os valores a e b, que são os coeficientes angulares linear e angular da reta, simplesmente substituindo os valores você encontra, tá? Então, que o usuário te fornece x1, te fornece y1, te fornece ele não te fornece A e B, por exemplo, mas dá para você pegar A e criar uma expressão para poder definir e depois colocar esse A dentro de novo da expressão para achar B. Ótimo, tem A e B, o que você faz agora? É só colocar na equação na equação do xpyp e projetando com um contador, por exemplo, você pode fixar o x ou y
e verifica se esses valores são iguais ao x2 e y2. Se for, tudo bem, pertence. A outra forma é fazer pela forma da intersecção direta. Aí você pode pesquisar essa fórmula, teve gente que fez, não sei quantos alunos fizeram, mas pesquisa a relação matemática que projeta a projeção de um ponto dentro de uma reta. Tá? Como isso, não vou dar a resposta, vou dar os caminhos aqui, porque é um trabalhinho que vocês vão fazer. Caprichar nesse trabalho, ele é o primeiro trabalho aí do último bimestre. Ok? Ok. Só uma coisa, é importante fazer uma Claro. função, né? Essa parte eu não fiz. Aqui eu não pedi função. Perdão, pedi. Espera aqui, elabora um algoritmo utilizando função. Eu pedi sim. Pedi. O senhor tem algum vídeo de função? No meu material de apoio tem função lá. No material de apoio eu mostro como se tem a função. Inclusive, aliás, tem uma das aulas teve função. Eu acho que eu não assisti, professor, não acompanhei o começo. Fiquei meio perdido. Me manda uma mensagem só para não esquecer, eu separo isso amanhã e já te dou. Tá bom. Mas uma das aulas tem, não consigo lembrar de cabeça qual delas, mas tem sim. Mas para quem está começando, faz primeiro sem função. Opa, resolvi sem função? Agora eu faço com função. Porque se você for pensar em função primeiro, junto com a solução que de repente você ainda não tem, ou ainda não está na forma de algoritmo, porque resolvendo sobre a forma de algoritmo linear, que é o top-down, fica mais fácil depois colocar sobre função. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver. Professor, aproveitando, pode o falar. senhor estava falando de laço de repetição. No Portugal, são 4? São 4 laços de repetição? Nós temos depende da linguagem, vou falar em algoritmo. A gente tem o para, que é o for. Nós temos o repita. O repita, ele na realidade na linguagem é o faça enquanto. Tá? Se for, por exemplo, em Pascal ou Delphi, existe o comando repeat. No Python também tem o repeat. Mas em C ou Java, você vai ter que utilizar o do while, né? O faça enquanto. Porque a condição é no final. Depois nós temos o while. Então, 3 ou 4, depende do ponto de vista aí. Se eu pensar em linguagem que tem o comando explícito repeat, entra como 1, tá? Mas você consegue implementar um repeat utilizando um faça enquanto. Tem um faça enquanto e tem um enquanto faça. Qual que é a diferença? Faça enquanto, a pergunta no final. Enquanto faça, pergunta no começo. E depois o para. Então, são 3. Se eu considerar o repita, são 4. É que tem linguagem, como eu falei para você, tem o comando repeat. Tá? A linguagem que não tem o repeat, você implementa em C ou Java com do while. Ah, Tá? não tinha visto isso daí, não. É novo para mim. É que tem linguagem que tem o comando repeat, né? Tá? Mas pra quê, né? Dependendo da linguagem, é o comando que adotou, né? É uma questão de Tipo, quem não tem definiu o DOI. comando ali, né? E tem algumas coisas que voltam, de repente. Se não me engano, o Python tem um repeat. Esses Entendeu? que tem repeat não tem um do while. Não, tem o do while, tem sim. Ué, tem. Faz meio sentido isso. Não, mas tem sim, é comum. Tá? Então depende de linguagem para linguagem. Tem um repeat, tem um while. Em Pascal, por exemplo, em Delphi, você tem agora não lembro de cabeça ele tem o repeat, como eu falei, e tem o while também. É tudo questão de o questionamento é no final, outro no começo. Mas em C, eu só confirmar aqui. Eu nunca usei repeat em C. Tem? Eu acredito que não. C Sharp, deixa eu colocar aqui. Sharp. Eu nunca usei. Mas a linguagem sempre está transformando. Deixa eu ver aqui. Não tem. Mas você tem, por exemplo, for each.
entendeu? Que é um outro tipo de for, que é um for que trabalha com coleção, que também é um laço de repetição. É um laço para tratar coleção de dados. Muita coisa para aprender, né? Dentro do C Sharp tem um repeat também, só que esse repeat é um método, não é um comando. Acabei de achar que é um comando para string aqui. Tá? Você pode até encontrar a palavra repeat, mas em outro contexto que não é laço de repetição. Tá? Pode até implementar algo dentro de repetição, mas não é um comando de repetição que faz uso de iteração. Entendi. Tá? O senhor vai fazer alguma coisa? Eu interrompi o senhor. Oi? O senhor ia fazer alguma coisa? Não ia? O senhor ia estar fazendo alguma coisa, aí eu perguntei isso. Eu ia, deixa eu só lembrar agora. Não, eu ia pesquisar aqui. Aí precisar se usar, se tem repeat. Não, repeat só tem string, não é no contexto de iteração. E tem o Python, deixa eu ver se o Python tem aqui. Acho que o senhor vai fazer outra coisa. Deixa eu ver se eu lembro. Ó. Sim, já lembrei. Tem uma coisinha para fazer. Deixa eu ver aqui. Não, dentro do Python também não tem, não. É o que eu vi aqui. Mas tem o equivalente, que é enquanto. Não, enquanto. O que eu ia falar é o seguinte: se você quiser alguma revisão da prova, porque. Quer ver? Deixa eu pegar aqui, já que está só você aqui, outra pessoa também ia fazer. Vou só pegar aqui, ó. O senhor vai mostrar para cada um. Então, o que eu vou fazer é o seguinte: o que eu combinei com a turma de PO, vou combinar com você também. Como é que funciona? Pior que eu tenho que resolver isso até amanhã. Quem tiver dúvida, por isso que eu queria que o pessoal assistisse essa aula, porque eu expliquei a questão. Porque como teve questão dissertativa, eu analisei algumas. Teve coerência, não está completa, teve coerência, podia ganhar 50% ou mais, dependia da coerência. Tá? Eu fiz 2 revisões aqui, eu corrigi, tinha dado 80, tinha dado 90, aí eu fiz, não, quem chegou a 90, coloquei para 100, em relação à questão. Se a questão valia 50, ficou com 40, eu joguei depois para 50. Eu fiz uma outra revisão, porque eu levei em consideração toda essa questão do que a gente está vivendo, né? A pessoa tirou 40, era 50, falei, não, vou dar os 10 para ela, porque chegou muito próximo, e não está naquela questão de estarmos em sala de aula fisicamente. Isso é uma visão minha, tá? Minha com vocês. Então, eu tinha feito, eu tinha dado questão, valia 50, a pessoa tirou 40. Aí eu revi, não, essa pessoa eu vou jogar para 50. Estava quase lá, e dentro do contexto, a coisa toda, se esforçou bastante, então achei justo para quem ficou 40. Mas quem ficou 50 não tinha jeito, 50, 50. Tá? Então, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou falar, vou pegar aqui a tabelinha, só um instantinho aqui. É que eu não posso pegar a tabela tudo e mostrar, porque um aluno, por exemplo, eu não quero que o aluno veja se eu errei ou não a minha questão. Então, não dá para eu pegar e compartilhar o Excel aqui, entendeu? Entendi perfeitamente. Entendeu? Então, mesmo que todo mundo concorda, eu não posso fazer, porque depois alguém lá na frente fala que não concorda, e não é todo mundo que está aqui na reunião, então eu não posso. Tem gente que não quer ver, mostrar o erro, o acerto, que é direito da pessoa, tá? Então, eu vou pegar aqui, só vou indicar os seus acertos e erros. Só um instantinho. Aqui, ó, trabalho avaliativo. Vamos O lá, senhor tá Pedro. gravando ainda? Oi? Tá gravando ainda? Tá, eu vou. Então, eu vou parar de gravar, só um instantinho para não ficar sabendo suas notas. Só um instantinho. Foi bom você avisar que eu tinha esquecido. Deixa eu parar aqui, peraí. Bom, parei.